Olá, boa noite. Começa agora o programa Família Projeto de Deus. E o nosso assunto de hoje é o cristão e as ameaças contra a vida. Boa noite, Silvia. Boa noite, amor. Boa noite a você aí de casa. E no dia 8 de outubro, a igreja celebra o Dia do Nascituro. E celebra o direito à proteção da vida, à saúde, à alimentação e ao respeito, né? E a um nascimento sadio. Por isso, durante toda essa semana, aqui na Rede Século XXI, serão abordados temas em defesa e proteção da vida. E hoje no programa, para nos ajudar nesse assunto, estamos recebendo o André Miziara, da comunidade Fiat Mi. Boa noite, André. Boa noite, Carlão. Boa noite, Silvia. Boa noite. Obrigado pela honra de estar aqui mais uma vez para falar sobre um tema tão importante, tão necessário hoje nos nossos dias, né? Nós é que agradecemos de você ter atendido o nosso convite. É uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa. Amém. E nós também estamos recebendo a Ariane Ferreira Barbosa, que tem uma bonita história com a comunidade. Boa noite, Ariane. Boa noite, Silvia. Muito boa noite, bem-vinda. Carlão. Obrigada. Uma alegria te receber aqui. Obrigada. E você aí de casa, quer participar da nossa conversa? Mande a sua dúvida ou sua pergunta para o nosso WhatsApp 19 99902 0021 e envie também pelo nosso call center 19 3871 9620. Para começar, eu quero saber, André, o que é a comunidade Missão Fiat Mi? Comunidade Fiat Mi. Fiat Mi. A missão já foi, né? Ah, é. Porque, na verdade, o que nós somos? Nós somos... Vocês começaram como Missão Fiat. Isso. É isso. Hoje nós discernimos que havia já um carisma, a gente não estava discernindo claramente o que era. É um carisma próprio dentro do trabalho das novas comunidades. Não só isso, a gente existe todo um trabalho, porque assim, nós não fazemos somente parte da comunidade Fiat Mi. Eu faço parte da Comissão de Bioética e Defesa da Vida da Arquidiocese de Campinas e também do Regional Sul 1 da CNBB, que é todo o estado de São Paulo. E a gente até brinca que o nosso quintal é o estado de São Paulo. Então a gente corre... Pequenininho. Né? A gente corre bastante. Tá. E nosso trabalho ele consiste não só na conscientização da questão do aborto, mas a gente trabalha muito na prevenção, que é formação, palestras, pregações sobre afetividade, sexualidade, casais, etc. Para que justamente sejam, no caso, para preservar não só a família, mas também, no caso de a conscientização do que é o aborto e esse relativismo moral que está acontecendo. Porque o que é o aborto? Na verdade, é uma consequência de tudo que nós estamos vivendo hoje nessa ditadura do relativismo. Então, nosso trabalho é trabalhar a doutrina da Igreja Católica, baseado muitas vezes na bioética, para justamente conscientizar as pessoas das consequências e sequelas do aborto. Então tem os problemas biológicos e psicológicos, que muitas vezes não se fala isso. Se coloca muitas vezes os direitos reprodutivos da mulher. Obviamente ela tem direitos, mas ela também precisa entender que existe uma outra questão que envolve a vida. Porque até uma frase que eu acho muito interessante. Um aborto, na verdade, ela não vai deixar a mulher, ela não vai desengravidar. Na verdade, ela vai se tornar mãe de um filho morto. Isso então, essa mentalidade, muitas vezes, de anestesiar a consciência, faz com que as pessoas achem que é um amontoado de célula. E a gente vai ter, durante o programa, a oportunidade de esmiuçar bem esses assuntos todos que você colocou aí. Agora, antes da gente entrar, propriamente dito, nesse esclarecimento maior, Fiat Mi, isso aí, o que significa? É latim? É latim. É japonês? O que é isso? Explica um Não, pouquinho é para a gente. O Fiat é o faça-se mi, em mim. Foi a Nossa Senhora que deu sim dela à vida. Então, faça em mim, Fiat Mi, segundo o verbo tum, que é em latim. Então, a inspiração de vocês é Nossa Senhora. O sim de Nossa Senhora, o Fiat dela, né? Exatamente. Que bom. E me fala uma coisa, você é casado? Casado com a Adriana. Nós vamos completar em fevereiro do ano que vem 30 anos de casado. Nós temos 2 filhos, né? Um está lá do outro lado do mundo, né? Um está conosco, mas também vai, né? Para lá, para o outro lado do mundo, Nova Zelândia. Nossa.
E, na verdade, assim, Deus é tão maravilhoso conosco que deu outros filhos, né? Outras filhas. Né? Inclusive, a Ariane agora já está conosco, já vai fazer 3 anos. Inclusive, nós temos uma neta, quer dizer, é minha afilhada, né? Inclusive de batismo, mas é como se fosse a minha netinha, né? Que daqui a pouco ela vai aparecer. Ah, bacana. E Ariane, qual que é a sua relação assim, com a comunidade? Como que aconteceu? Como que você conheceu a comunidade, né? E acabou fazendo parte, né, dessa comunidade? Sim. Então, eu conheci eles, eu estava grávida, tinha acabado de descobrir a gravidez, né? E eu estava desesperada, não sabia como fazer, porque eu não estava esperando aquele filho, relacionamento conturbado, não era nada programado. E eu era protestante, inclusive, não conhecia a Igreja Católica. E aí eu queria abortar. E quando eu conheci eles, foi pela internet, eu estava procurando alguém que pudesse me ajudar a abortar. Acabei encontrando o pessoal pró-vida, né? Graças a Deus. Graças a E aí Deus. deram contato do André. E daí eles foram me ajudando, né? Me dando todo o apoio, oferecendo toda a ajuda, né? E aos poucos, bem rebelde, mas aos poucos eu fui aceitando a ajuda, né? E quando eu vi que não dava mais para abortar, quando eu já estava bem avançada a gravidez, depois de muita insistência deles, muita explicação em todos os sentidos, né, das sequelas de um aborto, também para que eu considerasse a vida, porque eu não considerava, como ele está falando, né? A pessoa pensa só que vai desengravidar, né? Quero acabar com o meu problema. E era assim que eu pensava. Era como fosse uma mágica, né? Então, eu só quero me livrar disso, né? Era o que eu pensava. E não, eles me explicavam tudo isso, a questão do pecado, que era isso, né? Para mim, estava muito distante, né? Pela igreja que eu ia, que não ensinava a verdade mesmo. Inclusive, eles apoiaram, né? Então, é tudo muito confuso, assim, estava na época. E daí eu fui desistindo aos poucos, aceitei a ajuda deles e fiquei. Aí depois teve a aceitação. Primeiro eu ia doar o bebê. Eu aceitei só para esconder da minha família, porque todo aquele monstro que eu criava na minha cabeça, de que eles não fossem me ajudar e tudo. E eu queria esconder, então aceitei essa ajuda, mas depois eu acabei aceitando, né? Se apaixonou. Me apaixonei. Mesmo antes de nascer, eu fui aceitando. Deus foi trabalhando na minha alma. A hora que começa a mexer, a hora que não é... Isso, toda essa aceitação. A Adriana sempre conversando comigo, né? Para eu dar esse sim como Nossa Senhora, para ter essa docilidade, aceitar essa vida, né? Então, aí, mais ou menos no 7º mês foi que eu aceitei, assim, de verdade, a gestação, a minha filha, e aí, desde então, fiquei lá. Legal, Ariane, daqui a pouco a gente vai ver esse monstro, né? Você imaginava, a gente vai ver. Daí a gente vai conhecer e quem está em casa também vai poder conhecer. Sim. E aí você explica um pouquinho melhor essa relação sua com a comunidade Fiat Me. André, você mencionou no começo aí essa questão de relativismo. O que é esse relativismo que o Papa Bento XVI condenou tão veementemente, né? O que é isso aí? Ele comentou sobre a ditadura do relativismo. Na verdade, quando você relativa a verdade. Então, na verdade, ela acaba sendo egocêntrica. Então, a minha moralidade e os meus valores a partir de mim. Então, a busca pelo prazer e fugir da cruz. Essa é a máxima do mundo. Então, muitas vezes, a gente não consegue entender as sequelas de tudo isso. E eu, justamente por causa disso, né, inclusive, até adiantando, para a gente poder entender o que é bioética, na verdade, a ética é uma ciência normativa dos atos humanos à luz da razão. Então, você tem uma razão e saber as consequências disso, que são os direitos naturais. Porque, muitas vezes, hoje se molda um direito positivo, ou seja, conforme consenso. E se você muda toda a mentalidade de uma sociedade, ela acaba sendo permissiva ao aborto, porque acha que aquilo é simplesmente uma dívida, não uma dádiva de Deus. Então, a gente acaba muito distorcendo a realidade. Então, a minha moralidade é o meu eu. Então, essa ditadura do relativismo significa que cada um tem o seu conceito do pecado. A sua verdade. Então, eu penso assim,
Você não pensa, problema seu. Eu penso assim, então tá tudo certo. É mais ou menos isso que a gente percebe hoje na sociedade, né? Correto, exatamente. E aí, assim, e ninguém se pode opor àquela verdade do outro. Então se torna uma coisa... você não se pode hoje falar a verdade. Como se a verdade não existisse. Exato. Né? E a gente sabe que a verdade existe, né? Sim. Isso que você está segurando na sua mão é um microfone. Não tem como dizer que não é um microfone. Agora pode ter gente que vem e fala, não, isso depende do seu ponto de vista. Se isso aí eu quiser que isso seja um martelo, isso é um martelo. E aí a pessoa, e vai ficar, eu estou tentando entender isso que você explicou, né? Aí eu vou falar, não é um martelo, isso aí é um microfone. E a pessoa fala que, não, você é radical, você é fanático, você é isso, né? Então, é por isso que o Papa se referiu, então, a uma ditadura. Alguém que queira impor ao outro a sua verdade, e não a verdade que existe desde todo sempre. Né? Exato. E aí, o grande problema é que a gente vive numa sociedade assim, extremamente laicista. Né? A gente fala que o Estado é laico, mas existe uma grande diferença. Porque o laicismo, ele está ligado a mentalidades ideológicas. A laicidade é respeitar a religião do outro, no sentido do que eu respeitar os valores, a ética e a moral, mas ela tem uma reta razão. Então, por exemplo, o assassinato, que independente de circunstâncias, inclusive tem uma frase do ex-ministro Celso Peluso, que ele fala, o aborto é simplesmente o tempo de execução. Pois é. É um assassinato, no ventre. No ventre. Com o outro é homicídio. Com alguém muito novo Se nasceu, ainda, né? é um outro tipo de assassinato. Mas não muda. É? Ou seja, a reta razão. A verdade é essa, né? Exato. A verdade é essa. E existem aí outras... Agora você falou também de ideologia, porque daí a gente começa a criar ideologias para tentar sustentar uma falsa verdade. Exato. E aí, a partir disso, desse relativismo, então, fica o conceito da minha moralidade, o que eu acho. Então, por exemplo, existe muito aquela máxima, né? Meu corpo, minhas regras. Sim. Então, mas essas regras têm razão? Tem racionalidade? Eu posso ter razões. Eu entendo, por exemplo, no caso, a Ariane, nós estávamos conversando, ela tinha razões para a situação dela, para querer buscar o aborto. Tinha razões, mas não a razão. Esse é o ponto. Certo. Que, inclusive, eu falei para ela, no caso, a salvação da vida dela vai ser a Rafinha. Porque, na verdade, quando a gente tem filhos, ele tira do nosso ego. O casamento já, inclusive, eu tenho comentado muito nos encontros de noivos, de casais. A família é um lugar de santificação e sacrifício. Porque eu preciso me doar ao outro, então eu preciso sair de mim mesmo, eu preciso matar a minha vontade e o meu relativismo. E aí, ou seja, em prol do outro, porque cada um de nós somos um dom, e um dom para o outro. Então a minha vida só vai ter sentido quando eu me dou ao outro. Aí faz sentido a minha vida. Inclusive eu gosto muito daquela frase também, que existe muitas frases que eu acho interessantes. E essa eu achei muito interessante, assim, pare de buscar a felicidade. Começa a oferecê-la, aí você vai encontrá-la. Porque o outro, né, quando a gente se torna o dom de si mesmo para o outro, minha vida dá sentido. Os nossos filhos são sentido. E eles são uma dádiva para nós. Primeiro porque é uma bênção de Deus para mim, porque está me tirando do meu ego. Muda o nosso foco, né? Antes o foco era em mim, né? Exato. E de repente nasceu a Rafinha, o seu foco mudou. Então, você começou a viver em função de uma outra pessoa, não é isso? E o que foi isso para você? Então, a mudança foi drástica, né? Porque eu vivia só para mim, só olhando para mim mesmo. Então, desde o começo eu consegui perceber isso. Uns dias depois do parto, eu tive até uma hemorragia, né? Foi bem grave. E aí eu vi o quanto... Eu vi
como eu tinha me tornado mãe mesmo, né? Porque a minha preocupação era ela, se ela estava bem, se ela ia mamar, né? Porque as pessoas vêm e trazem mamadeira, eu não quero que dá mamadeira, dá o meu leite para ela. Então, aquela preocupação ali, eu vi que eu me tornei mãe. Você né? começou a assumir mesmo Assumir a sua filha. aquilo, sim. E aí depois todo o crescimento dela, né? Ter que educar, ter que corrigir, até mesmo à noite, né? Para quem é mãe sabe, acordar à noite para cuidar é difícil. Às vezes a gente não quer, mas sabe que tem que fazer aquilo. Então, a melhor coisa é isso, a maternidade, para sair do egoísmo mesmo. Você não faz por prazer, né? Ai, que Muitas vontade vezes de acordar não. de madrugada e lá muitas cuidar, vezes não. não é? Mas você faz por amor, por amor. né? Que é sair de você para o outro, né? É isso Ela está mesmo. com quanto tempo? Agora ela está com 2 anos e vai fazer 2 anos e 2 meses. Bacana. Ô André, e dentro ainda dessa questão das ideologias, tem uma ideologia que está muito na moda hoje em dia, que é de gênero, né? Tem uma certa polarização aí, né, de briga, existe, não existe. O que é a ideologia de gênero? E isso tem a ver com aborto também, com defesa da vida? Sim, na verdade é uma grande estratégia mundial, né, para diminuir a população mundial. Para diminuir a A população. população mundial, de 7 para 2 bilhões de pessoas. Isso os ideólogos e as fundações colocam isso, porque eles acham que vai ter um caos com excedente populacional. Então, a ideologia de gênero é uma delas e a outra, o aborto é outra delas. São várias estratégias para diminuir a população mundial. E no caso do gênero, se você pensar, o que acontece? No caso, é como se tornar o sexo fluido. Então, eu tenho a minha genitália, mas não é ele que comanda, na verdade é cultural. Então o sexo acaba se tornando o quê? Uma mentalidade baseada no sexo fluido, que eu posso utilizar de qualquer forma, porque meu bel prazer. Ou seja, acaba caindo na mesma. Eu posso ser o que eu quiser. Exato. Aquilo que a gente entende como essencial, eles falam que é um acidente, aquilo lá, né? Você nasceu com aquela genitália por acidente. Exato. E aí a sua essência você constrói. É uma Não, grande relativismo. Biologicamente não tem sentido nenhum, né? Não, cientificamente também não tem sentido nenhum. Cientificamente nenhum. Então ele precisa muitas vezes fazer um esforço enorme para fazer com que as pessoas... Mas espera aí, se você está com uma genitália, por mais que você mude... É a ditadura da genitália, não é alguma coisa do tipo. Por mais que você mude, seu DNA contém os cromossomos XX ou XY. Não muda. Inclusive, tem uma reportagem, inclusive uma estatística, que essa disfunção do gênero, para mudar isso, que é a inibição da puberdade, está gerando muito câncer. Inclusive, tem muitos adolescentes morrendo por causa disso. Porque você altera todo o sistema hormonal endócrino do ser humano. Tá. E assim, as estatísticas estão altíssimas. Só que, o que acontece? Não se fala sobre isso, só que é mostrar o quê? O prazer, que é a ditadura, ou seja, o meu eu. Agora, você falou que é uma estratégia para diminuir de 7 bilhões para 2 bilhões. Como que a ideologia de gênero diminui a fecundidade? É simples. Por exemplo, 2 pessoas do mesmo sexo, como é que vai nascer uma criança? Não se nasce. E isso não tem nada a ver com não respeitar o homossexual, ou não tem nada a ver com isso. É até o contrário, eu imagino, né? Porque se você colocar heterossexualidade, que inclusive é que eles estão querendo fazer a desconstrução da heteronormatividade, o que é? Se você tem o oposto heteronormativo, você tem a homoatividade, tá? o homossexual. Mas nem aí não vai existir. Porque, na verdade, o combate não é nem contra os héteros, nem contra os homos. É dizer que nós somos qualquer coisa. A gente até brinca, é que nem Ariel. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser sabão em pó, pode ser sereia. O que eu quiser. Qualquer coisa. Então, assim, se torna um relativismo geral, totalmente assim. E perder essa identidade deve ser muito triste, né? Porque eu tenho muita dó dos jovens, adolescentes, das crianças, né? Dos pré-adolescentes, que tem tanta coisa para a gente resolver dentro de nós. Agora, eu vou resolver ainda se eu vou ser homem ou se eu vou ser mulher. Isso é uma agressividade muito grande psicológica, não é? Sim, principalmente
Porque assim, você inverte os papéis. O que eu sou, na verdade? Uma criança que está crescendo com a mentalidade muito assim, trans, né? O que acontece? Qual é a identidade dela? O que ela vai ser? Porque o que é família? Ser papel de pai, né? Sim. Do homem, papel de mãe, a mulher. Quando você tira isso desse foco, você tem uma perturbação psicológica. Aí perde sentido de vida. Porque todo o nosso ser tem uma finalidade última, que é Deus. Que existe um meio. Sim. E por causa disso, quando a gente perde a nossa finalidade última, nossa vida perde sentido. Porque amar é uma decisão, não é um sentimento. Então, Exato. quando sai de si mesmo, por exemplo, eu caso, uma esposa, uma mulher, tenho filhos. O meu sentido de vida é minha esposa e meus filhos. Minha adoção. Quando eu tenho minha fluidez na minha, não minha genitália, mas no meu modo de agir, porque tudo que eu penso afeta o que eu creio e o que eu ajo. Então, se eu penso como fluido, eu posso intercambiar e ter relacionamento sexual com qualquer um, Inclusive qualquer com coisa. Animal. Isso. Uma mulher que casou coisa, com uma árvore. A zoofilia, tem a necrofilia. Necrofilia. Você tem os ecossexuais. Tem, sim. Como? Ecossexuais. Como é que é isso? Eles acham, Explica aí pra eles gente. fazem amor com a terra. Então eles têm até a gente até brinca nas palestras, né? Você vê uma árvore mexendo muito, você vai ver alguma pessoa lá atrás dela, ela tendo um relacionamento sexual com a árvore. Então, sim, Gente, chega a é uma aberração. coisa- Por quê? Inclusive, na Europa, tem a moda agora dos cão-homens. Eles se vestem como homens, eles dormem num canil, Não, eles se vestem como animal. como animal, desculpa. Tá. Isso. Eles vestem como Eu um cão. vi isso daí. Isso. Dorme num canil, Isso, come que nem cachorro, exato. Se veste como... porque ele se sente um cachorro. Isso, é o que ele sente. Então, tudo sentir é relativo. É relativo. Bom, isso, Nossa. como a gente está falando aqui, eu falei agora há pouco, não tem nada a ver com falta de respeito a homossexuais e isso aí, a gente é bem claro dentro da Igreja Católica que o amor de Deus é para todos e que a Igreja não conhece as razões pelas quais uma pessoa se torna homossexual e por isso que a gente não condena. Existem recomendações da mesma forma que existem para mim de como eu viver a minha masculinidade, a minha heterossexualidade, também para o homossexual como viver a homossexualidade dele. Então a igreja é bem clara com relação a isso. Nós temos que dar uma paradinha, manda sua mensagem para cá, 19 99902 0021. Ou se você preferir, liga no nosso call center 19 3871 9620. É rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Até já.